O Instituto Lincoln de Políticas de Solo é uma organização educacional sem fins de lucro, estabelecida em 1974. Sua missão como centro educativo é estudar e ensinar sobre as políticas de solo e os impostos territoriais. O Instituto é financiado principalmente pela Fundação Lincoln, entidade fundada em 1947 pelo industrialista John C. Lincoln. Este se inspirou nas ideias de Henry George, economista, político e filósofo social norte-americano do século XIX, autor do livro Progresso e Miséria. Os objetivos do Instituto são integrar teoria e prática para contribuir a definir melhores políticas de solo e compartilhar conhecimentos a respeito das forças multidisciplinares que influem nas políticas públicas. Desde 1993, o Instituto conta com um programa para a América Latina e o Caribe, centrando seu atendimento nas seguintes temáticas: mercados informais de solos e regularização da terra, grandes projetos de desenvolvimento urbano, impostos à propriedade imobiliária e recuperação de plusvalias urbanas. O homem, assim como a formiga, pertence ao reino animal, porém este agrupa-se na classe dos vertebrados, que contém a ordem dos primatas, que contém a classe do Homo e a espécie Homo sapiens. Desde que o homem começou a se tornar sedentário e a organizar suas atividades em forma grupal, surgiu a necessidade de organizar atividades comuns para o benefício de todos. Ao longo da história, grandes mudanças se produziram na estrutura da sociedade e das instituições que faziam parte de sua realidade. Platão, em sua obra A República, imaginava a sociedade ideal regida pelos princípios permanentes de justiça, governada por sábios e defendida por guerreiros. Na Idade Média, os astrólogos foram peças fundamentais como assessores dos governantes, pois se acreditava na influência dos corpos celestes sobre o destino e o comportamento dos homens. Desde os tempos remotos, grande parte das decisões tomadas pelos administradores eram orientadas a assegurar a posse do território ocupado e a expandir os domínios. Milênios antes de Cristo, já se evidenciava a necessidade de intervenção de uma instituição que, dentro da estrutura administrativa estatal, registrasse os dados que permitissem conhecer o território de forma detalhada. Um exemplo desta visão se encontra nos escritos caldeus, que descrevem a geometria, localização e avaliação das parcelas, a qual foi seguida mais tarde por hindus, gregos, egípcios e posteriormente pela grande maioria dos países europeus. As correntes filosóficas e políticas que foram surgindo geraram diferentes conceitos de Estado, reorientando os papéis do governo e das instituições que faziam parte da administração pública. No marco jurídico que caracteriza a maioria dos países da América Latina contemporânea, o Estado pode ser definido como o povo submetido ao império da lei e organizado numa unidade jurídica dentro de um território determinado. Como vemos, o território é a base física sobre a qual o governo exerce sua autoridade, com o objetivo de conseguir sua mais racional e completa utilização. Esta afirmação deixa claro que conhecer e registrar o território é realmente fundamental para sua correta administração. O território se registra no cadastro e em todos os estados sobre qualquer regime de governo, sua existência prova contundente de sua universalidade e integração com as instituições públicas, encarregadas de dar segurança à propriedade, de cobrar os impostos e de desenvolver planejamentos integrados. As cidades das nações em desenvolvimento ao longo do mundo e em particular na América Latina representam muito bem as preocupações de Henry George sobre a relação de causa e efeito entre o progresso e a pobreza através das restrições ao acesso do solo. O Programa para a América Latina e o Caribe desenvolve uma diversidade de atividades orientadas a melhorar a discussão em temas de políticas de solo nas cidades, entre as quais o tema cadastral tem grande destaque. O Homo sapiens, ao nascer, tem sua primeira experiência em cadastro ao usar uma pulseira com sua identificação, a qual contém um código de barras ou um número. Através deste identificador, é possível conhecer o nome da mãe, a data e hora do nascimento, seu peso. Os meninos, num jogo de futebol, são cadastrados através de números que os identificam e permitem organizar seus dados pessoais para que possam ser usados pelos professores ou os treinadores.
Toda a literatura produzida pelo homem se deposita nas bibliotecas e, para organizá-la, cada livro recebe um código permitindo ao bibliotecário administrar todo o conjunto e que os interessados o encontrem com facilidade. Procurando um volume através de seu código num fichário ou num computador, se pode saber sobre o autor, a disponibilidade, o ano de publicação. Da mesma forma que as pessoas e os livros, os bens móveis como os automóveis e as motocicletas são cadastrados através de sua placa de identificação, que permite que um engenheiro faça manutenção ou um agente de polícia identifique o proprietário. As pessoas, os livros, os automóveis podem ser agrupados num lugar para que alguém possa analisar, por exemplo, suas características e o estado de conservação. Mas como o administrador de uma cidade faz para conhecer os detalhes de cada um dos imóveis da área urbana se estes estão dispersos e não podem ser colocados dentro de seu escritório? Para colocar uma cidade nas mãos de um administrador, é necessário reduzir sua escala e representá-la no mapa, onde fique possível visualizar cada um dos imóveis localizados dentro do perímetro urbano. Os primeiros mapas cadastrais eram analógicos, isto é, desenhados em papel por técnicas manuais. Porém, na atualidade, existem métodos e instrumentos de medição totalmente digitais que permitem elaborar mapas que podem ser processados em computadores. De forma similar ao processo de preparação de um bolo, que exige a disponibilidade de diversos ingredientes como farinha e açúcar, para elaborar um mapa cadastral se precisam vários elementos. Os ingredientes ou as técnicas mais conhecidas para a confecção de mapas cadastrais são a topografia e a fotogrametria com o apoio do GPS. No caso da topografia, o instrumento mais utilizado é a estação total, que permite medir ângulos e distâncias de forma eletrônica em cada ponto de interesse e transformar essas medições em coordenadas para a elaboração do mapa cadastral. O Sistema de Posicionamento Global GPS surgiu nos últimos anos e seu uso é cada vez mais amplo. A partir de sinais obtidos de satélites, é possível determinar praticamente sem restrições as coordenadas de pontos de interesse como postes, torneiras e vértices de imóveis, utilizando-os para a confecção de mapas cadastrais ou para o apoio dos mapeamentos realizados por métodos fotogramétricos. A fotogrametria é uma ciência que permite obter medidas confiáveis sobre fotografias aéreas especiais, metricamente confiáveis, processadas em instrumentos fotogramétricos de alta precisão. A fotogrametria, assim como a topografia, permite gerar bases cartográficas úteis para o cadastro territorial. Depois de processar os dados do terreno e das fotografias, se começa o desenho da base cartográfica digital, onde se representa o sistema viário, a hidrografia, os imóveis, as redes de serviços, o relevo composto por curvas de nível e outros elementos de importância para os estudos urbanos. Este documento pode ser utilizado pelos organismos municipais e por todas as empresas de serviços que atuam na cidade. Um sistema cadastral não se constitui apenas de mapas. Ainda que sobre ele se pode medir e localizar cada imóvel, não é possível saber quem é o dono, que tipo de construção existe sobre o terreno ou quanto vale. Da mesma maneira em que os ingredientes como a farinha e os ovos não são suficientes para preparar um bolo, também são necessários outros ingredientes e instrumentos, como por exemplo um forno e um molde. No caso do cadastro, os ingredientes complementares dos mapas são basicamente as características do imóvel, seu proprietário e os serviços que chegam a ele. O conjunto destes dados formam as bases cadastrais que devem ser periodicamente atualizadas devido à dinâmica urbana. Assim como na cartografia, as primeiras bases de dados foram estruturadas em papel, utilizando-se um sistema de fichas. Atualmente, esses dados estão sendo transferidos aos computadores dos organismos de cadastro, facilitando sua administração. Para poder relacionar os dados que correspondem às características de cada imóvel com o mapa, cria-se um código cadastral que deve ser universal e único. É importante que tanto o município quanto o cidadão e as empresas de serviços que atuam no âmbito urbano o conheçam e compartilhem. Este código pode ser localizado no boleto do imposto territorial, enviado pelo cadastro a cada contribuinte.
A integração da informação para estudos urbanos se realiza com aplicativos computacionais especialmente desenvolvidos, denominados Sistemas de Informação Geográfica, que permitem visualizar determinadas características urbanas diretamente sobre os mapas. Os primeiros anos da jovem história latino-americana se caracterizaram pela exploração e a ocupação do território a qualquer custo. À medida que o avanço arrasador dos conquistadores deixava suas marcas de violência, as fronteiras se expandiam e a cada passo dado se evidenciava a imensidão das terras descobertas. A necessidade de organizar sua distribuição para consolidar a colonização levou os administradores a estruturar cadastros territoriais com diferentes características. Em geral, na América Latina, como na grande maioria dos países do mundo, os cadastros foram originariamente estruturados com fins tributários. Registravam-se dados que permitiam, através de diferentes métodos, determinar o valor do imóvel e o valor do imposto. A maioria dos cadastros territoriais ainda tem esse objetivo e suas bases de dados conformam o denominado cadastro econômico. Entre os numerosos métodos que podem ser aplicados para a determinação do valor do imóvel, sua localização, forma e dimensões normalmente constituem elementos das fórmulas utilizadas para o cálculo. Estes dados provêm de levantamentos topográficos, geodésicos ou fotogramétricos e constam nos mapas cadastrais e bases de dados que conformam o cadastro físico geométrico. Com o passar do tempo, os administradores perceberam que o cadastro tinha uma função muito mais relevante ainda e passaram a organizá-lo como complemento dos registros de imóveis, constituindo assim o cadastro jurídico. Napoleão foi um dos precursores desta nova visão, manifestando seu interesse de colocá-lo a serviço do direito civil em seu novo código, dizendo: "O cadastro parcelário será o complemento do código no que se refere à posse do solo. É necessário que os mapas sejam suficientemente precisos e detalhados para fixar limites e evitar litígios." De acordo com o visto até aqui, se pode afirmar que um bom cadastro é aquele que contribui para a distribuição equitativa dos ônus tributários, promove a segurança da propriedade raiz e cria bases para o planejamento urbano e regional. Nos últimos anos, surgiu na América Latina uma nova visão, o cadastro multifinalitário. Este registro passa a contemplar, além dos aspectos econômicos, físicos e jurídicos tradicionais, os dados ambientais e sociais do imóvel e das pessoas que nele habitam. Surge desta forma a necessidade de um relacionamento mais estreito entre o órgão de cadastro e outras instituições que desenvolvem atividades nessas áreas. Muitas empresas de serviços urbanos foram privatizadas nos últimos anos na América Latina, como as de água, energia elétrica, gás, telefones. Também contam com seus cadastros de contribuintes, os quais, lamentavelmente, nem sempre estão correlacionados com os cadastros territoriais. A forma mais eficiente e eficaz de manter unificados e atualizados os dados de uma cidade é através do uso de um sistema de identificação de imóveis regulares e de um único mapa cadastral. Para estruturar e conservar um sistema dessas características, é fundamental reunir os administradores de maneira que os investimentos derivados de um sistema comecem a ser compartilhados em benefício de todos. Como vemos, um cadastro urbano não é um acúmulo de fichas e plantas amareladas como se imagina. É um complexo de dados que servem para muito mais do que cobrar impostos. É com ele que os diversos departamentos da cidade planejam, desenvolvem e organizam suas atividades. Um cadastro multifinalitário se constrói com o suporte de toda a sociedade, porque é para ela. Assim como um bolo e seu doce sabor, o cadastro multifinalitário deve ser compartilhado por todos aqueles que trabalham com o planejamento urbano, as redes de serviços, os estudos de reassentamentos humanos, o aperfeiçoamento dos métodos de cobrança e recolhimento de impostos e em todas as atividades relativas à vida urbana. No programa para a América Latina e o Caribe, os cursos de desenvolvimento profissional se oferecem na sede de Cambridge e em diferentes países da região através de programas educativos, investigações e publicações variadas.
O programa também desenvolve material pedagógico em espanhol e português, além de financiar estudos, investigações e bolsas de mestrado e doutorado.